temos aqui o Jair, treinadores de grandes massas, né? Jair treinou o Corinthians, Dorival e Zé Ricardo, o Flamengo. E você diz de o time entrar em campo em determinado momento, vaia do torcedor, que é o que a gente viu, levantou aqui o Ricardo Rocha com a seleção brasileira. O autor acredita, atrapalha, desestabiliza. E qual é a opinião de vocês? Eu acredito que sim, com certeza tira um pouco da concentração do atleta. Eu acho que o que o Autório falou também influencia, mas tem outro lado, né? O jogador que vai jogar num clube como o Flamengo, como o Corinthians, e que uma pressão é muito grande. Tem que estar, não só o jogador, o profissional que vai trabalhar, sabe que a pressão ela é muito grande, tem que estar preparado para isso. Mas quando a gente entra já no quesito seleção, eu acredito que a gente poderia ser um pouco mais patriota, como a gente vê. Basta você ir assistir uma competição de clubes ou de seleções, ou na Europa, qualquer lugar, aqui mesmo na América do Sul, e você vê como a torcida recebe a sua seleção e como ela, às vezes, até com a derrota, aplaude a sua seleção. Uma coisa que a gente dificilmente vai ver isso aqui. Né? Dorival, deixa eu acrescentar uma coisa para você. O Edmundo me falou que ele gostava de ser vaiado. Talvez pela torcida adversária. A torcida adversária. Mas no caso da seleção, a própria torcida vaiar pode fazer diferença para alguns jogadores ou é ruim para todo mundo? Não, eu acho que abala todo mundo. São raros os jogadores que conseguem manter uma postura equilibrada dentro de uma partida, você já entrando com essa condição. Olha, eu acho que isso envolve muita coisa. É muito mais a educação do que propriamente qualquer outra. Educação. Isso aí nós estamos longe, nós estamos aquém, num país que não pune, num país que nós temos as nossas leis que não são respeitadas, acaba passando para todos os segmentos da sociedade. A gente estava falando isso ali. Algumas torcidas aqui de Chile, de Colômbia, de Peru, com cânticos, né? Tá todo mundo. Outro dia eu vi fazendo uma reportagem com um peruano aí, né? Bonito. Era legal. Pô, o Brasil, a gente tem viajado aí por esse mundo afora, nós, né? É o único lugar no mundo em que os cânticos é tudo palavrão. É aqui, no Brasil. Pô, é tão legal, cara. Isso é motivo de... Vamos fazer uma campanha, pô. Pelo amor de Deus, cara. Você tá entendendo? Pô, vamos fazer cânticos. Você tá fazendo. Você tá entendendo? Vamos pô, premiar as torcidas que, de alguma maneira, pô, que possam, pô, ajudar. É só palavrão. Vai aqui, vai ali, ou isso. Pô, e o que desanima é você entrar num jogo e ver um moleque de 6 anos aqui nas costas do pai, com as feições alteradas, e te falando palavrão, te xingando. Essa é a realidade, entende? Isso tem que ser falado. E outra coisa, isso tem que... Melhor jogador brasileiro em atividade aqui no Brasil é o Everton. Para mim, sim. Já desde o ano passado. Ele está fazendo a Libertadores, foi muito bem. Né? No Grêmio tá jogando muito bem. É um jogador que te dá muita opção, né? Eu joguei contra ele, eu fiquei impressionado. Foi um dos maiores jogadores que eu vi nessa posição, que é o Militão. O Militão é um garoto, um zagueiraço, joga de... E deu um trabalho a Militão, marcou 2 gols nesse jogo. Perdemos São Paulo e Grêmio, perdemos de 2-1, acho que 2 gols dele. Ele realmente, ele é esse cara. E outra coisa... Os seus olhos não brilharam. Não. Quando a gente fala em marcação forte, uma das coisas que pode mudar isso é a velocidade e a habilidade, no fundo. E a aproximação. A gente tem isso. A gente tem isso muito bem. O Gabriel Jesus do outro lado, né, o Cebolinha. Então eu acho que para você quebrar isso, uma das características desses jogadores é essa qualidade. E ele tem isso muito bem. Ele é um jogador que está num grande momento. E é aquilo que eu falo. Copa do Mundo e eliminatórias é tiro curto. Quem está bem, troca. Não demora. Não demora. É muita coisa. Principalmente agora. Todos os treinadores que classificaram falaram, agora começa a Copa América. Porque agora que o bicho vai pegar pra casa, amigo. Você pode fazer um grande jogo, né?
e vim para casa. Eu conto muito o Brasil e a Argentina na Copa de 90, o resultado justo. 8-1 pra gente, 3 bolas na trave, massacre. Os caras foram lá, um contra-ataque, 1-0, Brasil pra casa. O que o Everton transmite muito é alegria, né? No jogo. Alegria. Tem alegria. E outra coisa, é um jogador que me parece que tem uma tomada de decisão muito boa. Ou seja, ele sabe o momento que ele tem que partir pro drible, tem qualidade para isso, e o momento é que ele tem que fazer a bola sair dali, porque tá fechado. Então, eu acho que esse é um grande Tomada de lance decisão, dele. né, pô? Agora, eu particularmente não vou me esquecer que assim que o Tite pegou a equipe, fez uma extraordinária, ali o Brasil demonstrava alegria de jogo. Todos. Na eliminatória, né? Perfeito. Como coletivo. E foi com o Tite. O que começa exatamente na eliminatória? Aí entra um lado que é o lado emocional, que trava um pouco e começam a querer achar o porquê das coisas e você coloca em causa. Mas foi com o Tite, entende? Fez um futebol de altíssimo... Paulo, mas um fato interessante, né? Nós fomos para a Copa com o Neymar, com o Gabriel, nós tínhamos Firmino. o próprio Fagner, Firmino, vários jogadores vindo de lesões. E agora, Renato Augusto, mesmo com o Gabriel, exato, Renato Augusto, Douglas mesmo com Costa. o Gabriel do lado direito, né, o que ele habitualmente não vinha fazendo, nós temos criado boas oportunidades, porque ele tem a jogada de velocidade, né, ele tem um tapa no fundo, e foram algumas boas oportunidades criadas ali também. Então, enquanto o Cebolinha vem por dentro e vem balançando, hora por fora, hora por dentro, entra muito bem, ataca muito bem esses espaços também, quando a jogada está invertida. Se nós prestarmos atenção, ele a todo momento está fazendo esse movimento de facão para poder receber, né? Então, é um jogador que nós ganhamos muitas opções com ele. E isso ele vem fazendo como protagonista no time do Grêmio já há quase 2 anos. Então, não é de hoje que esse garoto aí vem se destacando e vem chamando a atenção. O lance do Gabriel também, ele deu também essa opção, né? Ele foi muito bem por fora, na jogada de mano e por dentro. É porque ele tá bem agora, tá né? bem. Ele tá recuperado, ele tá com Não, e a outra alegria. coisa é que o jogo que ele joga no City, cara, é um jogo de posse de bola, criação de espaço e exploração do espaço. Exatamente aquilo que você falou. Né? Ele faz muito bem o Gabriel. Por isso. Né? É o que ele faz muito bem, né? O Ele Gabriel tá habituado a fazer, está né? habituado a fazer isso, né? E o Tite exige muito dele, né? E tem o Firmino que sai, então ele ocupa muito bem esse espaço. E outra coisa, gente. O Firmino é muito inteligente para criar espaço. Muito, Incrível. muito. Ele é muito inteligente.